Olá, eu sou Rosnaldo Luna e este é o podcast Cultura Além do Óbvio, que é uma produção dos estudantes de produção cultural do IFRN. O podcast nasce como uma forma de divulgar o curso de produção cultural do IFRN e de dialogar com quem tem interesse em ingressar nessa área, mostrando a diversidade de possibilidades que ela oferece. E hoje o nosso tema vai falar sobre produção cultural e rede de mulheres, colaboração e cuidado. E para contribuir com esse tema, convidamos Fernanda Ferreira, que concluiu o curso em 2017. Fernanda é graduada em produção cultural pelo IFRN e atua em diferentes áreas da cultura, como audiovisual, cultura popular, artesanato, teatro, literatura e dança. Ela é integrante do Desk Delas, coletivo de mulheres produtoras culturais de Natal. Trabalhou na Funcarte, é pesquisadora na área de cultura e acessibilidade com foco em audiodescrição. Atua em produções artísticas de bandas independentes e hoje atua na Secult como agente cultural. Fernanda, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Estar aqui em nome do Desk Delas é uma satisfação enorme, que é um coletivo que vem crescendo e se multiplicando de certa forma. Como você falou, o Desk dela nasce como um coletivo de produtoras, mulheres, né? E que completa 2 anos de atuação. Então, como é que você enxerga o impacto de se organizar em rede e entre mulheres na cena cultural de Natal? Nós somos 5 mulheres, certo? No coletivo. O espaço da gente funciona no Barão do Rio Branco. A gente tem uma sala lá. E, assim, é bastante interessante esse movimento que a gente faz enquanto coletivo, né? Porque as coisas vão se multiplicando de uma forma muito natural. E, de certa forma, uma vai fortalecendo o trabalho da outra. A gente tem as nossas coisas individualmente, né? Falando assim, teoricamente, cada uma continua com a sua rotina de trabalho, com suas demandas, mas a gente se fortalece enquanto grupo, estando ali naquele espaço, principalmente. Para você, qual a importância dessas redes que você menciona para que outros protagonismos consigam surgir e, principalmente, se sustentar no campo da cultura? O protagonismo feminino, de certa forma, está sendo bastante discutido, né, ultimamente. E a gente, enquanto coletivo que funciona no centro histórico, também tenta fortalecer essa questão, né, de ser mulher, trabalhar com mulheres, escolher mulheres para trabalharem nos nossos projetos, ter como base, né, esse fortalecimento entre nós, dos nossos projetos, e criar esse ambiente propício para que as mulheres cresçam e evoluam em suas profissões, em seus fazeres, né? Na prática, Fernanda, o que muda quando mulheres se juntam para produzir cultura? Que potências e que desafios aparecem nesse modelo de organização coletiva? Muda muita coisa. A gente, como mulheres, né, assim, cabeças pensantes, a gente tem construído esse espaço em vários ambientes, na verdade, né? Por exemplo, lá na Secretaria de Cultura do Estado, a gente tem um corpo de pessoas, né, que estão trabalhando, que são, em sua maioria, mulheres. Eu acho que isso é uma expressão do que vem acontecendo ao longo dos anos, né? As mulheres se destacando também nessa área. Eu acho que isso é bastante importante no sentido de que a gente consegue demonstrar a competência, o compromisso e ir escalando isso em várias vertentes. Com essa lógica de rede, muda os processos de trabalho, as decisões, a sustentação dos projetos? Como é que vocês trabalham toda essa dinâmica? A gente tem uma dinâmica diferenciada, né? Por ser mulheres, a gente tem outras atribuições que pesam no nosso dia a dia. Por exemplo, ser mãe. Eu não sou, mas tem pessoas no nosso coletivo que são mães. Então, tem uma dinâmica diferente de trabalho. A questão de ser uma dona de casa, que interfere, querendo ou não, no seu dia a dia. Essa parceria que a gente vai construindo ao longo do tempo e que se torna cada vez mais forte com o passar do tempo e da nossa convivência ali naquele espaço, né? Foi criado numa intenção de ter
a gente ter, por exemplo, uma sala para receber alguém para fazer uma reunião, que a gente se reunia fora, às vezes em espaços que não eram tão convenientes. Por exemplo, na praça de alimentação do shopping, a gente já fez reuniões diversas vezes com clientes. Então, esse espaço surge com esse objetivo, né, de ter, por exemplo, uma sala para receber alguém, mas aí ele se torna muito mais do que isso. Ele evolui para uma questão de ser um espaço cultural. Atualmente, a gente tem atuação com os projetos culturais, a elaboração dos projetos, planejamento, mas também a gente tem as ações formativas, a gente tem um espaço que funciona como um ateliê, e isso vem ganhando forma naturalmente, as coisas vão acontecendo, vão surgindo. A gente tem cabeças ali pensantes e criativas que vão moldando, né, a forma de trabalhar ao longo desses 2 anos que a gente vem tendo o espaço como um ponto focal, né? Para fechar esse questionamento, que tipo de redes vocês vêm construindo ao longo desses 2 anos de existência do Desk Delas? A gente tem atuado principalmente nessa questão formativa, né? Eu acho que está sendo, esse ano, eu acho que a gente fortaleceu bastante essa questão. As atribuições também em trabalhos de uma forma mais social, que a gente tem integrantes, né, que trabalham bastante nesse sentido, de promover outras mulheres, como aconteceu agora no projeto que Carleane desenvolveu, que foi Mulheres em Rede, levou esse nome, né, e levou o nome do Desk Delas também à frente. Então, acho que é bastante interessante essa mobilização que a gente tem feito, né, ao longo desses anos, para que, principalmente, as mulheres tenham o protagonismo, né, nesse ambiente cultural. Quando a gente pensa em equipe, a gente pensa em mulheres que possam ocupar aquela função, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no projeto Mulheres em Rede, a gente pensou em artesãs que pudessem contar suas histórias e ter ali um espaço, um registro também, né, porque ficou gravado. Então, é bastante interessante que se tenha esse registro audiovisual, que outras pessoas consigam acessar, conhecer o trabalho daquelas mulheres. E a gente tenta fortalecer esse sentido, né, de ser mulher e apoiar outras mulheres também. Você vem de uma realidade onde o acesso à arte e à cultura nem sempre é garantido, né? E teve no IFRN o seu primeiro contato estruturado ao universo da cultura. Como essas experiências, ou como esta experiência em si, da formação e cuidado, influenciou o caminho que você está construindo tão brilhantemente hoje? Eu realmente venho de um lugar que não se falava em cultura de um modo geral, né? Eu venho de uma região periférica da cidade, cresci na Zona Norte, no bairro do Igapó. E eu acho que isso e a questão familiar mesmo, estrutural, não era muito favorável para o meu contato, né, com a cultura, de um modo geral. As manifestações culturais que existiam aqui na nossa cidade. Então, eu fui muito tardiamente ter acesso, por exemplo, ao cinema, ao teatro. Eu só tive acesso a isso através do IFRN pela primeira vez. Então, até quando eu entrei no curso de produção cultural para fazer a faculdade, né, eu me sentia meio que um peixe fora d'água, porque eu via que as pessoas ao meu redor eram artistas ou já produziam, e eu era ninguém ali, né, como se fosse realmente um peixe fora d'água. Tivesse ali naquele ambiente, mas não fizesse parte dele. Eu era uma pessoa que só tinha acesso ao que passava na TV, no rádio. Quando eu era criança, adolescente, o rádio ainda era muito forte. Então, quando eu fui estudar no IFRN, eu conheci outros lugares, conheci outras culturas, tive acesso a manifestações culturais, a espaços que eu nunca tinha acessado. E isso fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje. Mas, principalmente, a minha formação, eu creio que foi muito importante, né? O meu contato com o mercado de trabalho, mesmo durante o curso. Muitos alunos, inclusive, principalmente nesse período que eu era aluna, tinham dificuldade em concluir o curso, porque começavam a trabalhar e se inseriam no mercado de trabalho e iam embora por exemplo, o horário, né, de aula
que era à tarde, muita gente estava trabalhando já, e aí às vezes nem se formavam. Então, eu fui uma pessoa que comecei em 2013 o curso, que é de 3 anos, e terminei em 2017. Então, também teve um período aí de uma diferença, né? Assim, no período que eu deveria terminar o curso, porque eu já estava no mercado de trabalho, e aí as coisas vão caminhando de uma forma diferente, né? Assim, o curso vai moldando a gente e as necessidades também, né? Porque se eu pudesse escolher só estudar e trabalhar por prazer, seria diferente. A cultura ela é tão além do óbvio, Fernanda, que até esses pontos que você citou aqui, da falta de acesso à cultura é cultural, de você não conseguir estudar no período regular pela questão de sobrevivência é cultural, sobreviver é cultural. Então, a gente tem que buscar, sim, a questão financeira, ter lucro, porque a gente não vive de brisa, né? Então, é sim um objetivo nosso, mas é também um objetivo nosso, e eu acho que isso é a parte mais bonita do nosso trabalho, chegar aos públicos que não têm esse acesso facilitado. Eu venho de uma área de restrições assim diversas, que, por exemplo, até para estudar era difícil, entendeu? Se eu, por ser uma boa aluna, ganhasse uma bolsa de estudo para fazer um curso de inglês, de informática, algo que fosse além do currículo da escola, eu não tinha esse acesso, porque era uma forma limitada de lidar com a situação financeira. Assim, existia sim a limitação financeira em relação à minha família, mas eu acho que algumas situações elas são reforçadas pelo modo de pensar das pessoas. Por exemplo, meus familiares, eles davam valor ao estudo, mas essas coisas extras achavam que era assim, além do que deveria ser, entendeu? E que essa questão financeira limitava tanto ao ponto de não estimular que acontecesse uma evolução ali, né? E hoje, com o meu trabalho, eu consigo alcançar outros públicos, consigo alcançar essa criança, esse adolescente que eu fui um dia, né? E eu acho que isso é o mais bonito do nosso trabalho. Com relação ao acesso, por exemplo, ao cinema, ao teatro, que são espaços que geralmente têm uma cobrança de ingresso, a pessoa precisa se deslocar de um lugar para o outro para chegar a esses espaços. Então, é algo que, de certa forma, cria uma barreira ali para que algumas pessoas, como eu fui, até uns 15 anos, por exemplo, tenha acesso a esses espaços. Então, por exemplo, minha irmã fez o Enem e o tema da redação foi a questão da restrição do acesso ao cinema. Aí ela chegou para mim, no fim da prova, e disse: Fernanda, eu não soube o que escrever. Eu disse: era só você ter contado a sua história. Você nunca foi no cinema. Ela disse: eu nunca fui no cinema, como é que eu ia falar sobre isso? Exatamente falando isso. Contando a sua história, que você nunca teve acesso ao cinema. Você não precisava dizer que era você ali, mas se colocar como um ponto de partida para que outras pessoas para que você fosse espelho para outras pessoas, de certa forma, né? Porque o que acontece com você é o que acontece com muita gente. E era para você ter falado justamente isso. E ela ficou assim, de bobeira, né? Porque não teve essa iniciativa, esse raciocínio de pensar que ela era essa pessoa que não tem acesso e que naquele momento ela deveria falar sobre ela mesma, entendeu? Tem pessoas da minha família que não sabiam que existia cursos superiores gratuitos. Souberam por quê? Não, Fernanda estuda muito, Fernanda estuda muito. Minha mãe sempre falando, né? Não, você está estudando, está trabalhando, está não sei o quê. Aí, um primo meu conversando comigo disse: você faz o quê? Eu faço isso. Produção cultural, como é o curso, tal, tal, tal. Você paga quanto? Não, eu não pago. Tudo que eu estudo até agora foi através da educação pública. Então, toda essa evolução que a gente alcança ao longo dos anos, que vai passando, né? Tipo assim, a gente começa trabalhando de uma forma, vai evoluindo, arrumando outras funções, outros trabalhos, às vezes regredindo um pouco, porque a necessidade faz com que a gente tenha esse movimento, né, de a onda que vai e volta, mas que a gente saiba que estamos crescendo, que o tempo está passando, que a gente está evoluindo, e que tudo que a gente faz tem um objetivo, tem um porquê, e tem, principalmente, quando a gente pensa nos nossos projetos, que a gente tem a consciência de que aquilo tem um impacto na vida daquela pessoa. Pode ser uma coisa simples,
mas vai tocar alguém, de alguma forma. Então, eu acho que se é uma ação formativa, ela vai ter um impacto na vida daquela pessoa, porque pode ser naquele momento que ela tem o start para algo em específico. Como eu tive, por exemplo, para começar a pesquisar sobre audiodescrição. Eu não sabia o que era audiodescrição. Eu trabalhei num projeto que era a Mostra de Cinema e Direitos Humanos. E aí eu vi que lá tinha exibição de filme com acessibilidade. E conheci o recurso da audiodescrição. Fui pesquisar o que era e a partir daí foi o período que eu estava precisando, né, escolher o tema do TCC. E aí foi ali que eu me peguei, porque eu achei que seria interessante trabalhar nesse sentido. Então, são coisas pequenas experiências, às vezes, que mudam a trajetória, que mudam a vida de alguém. Se eu não tivesse cruzado com pessoas que me fizeram, por exemplo, ingressar no IFRN, me incentivar, professores, mãe de amigas minhas, pessoas da minha família, de fora principalmente, incentivar a fazer aquela prova naquele dia. Meu pai, por exemplo, me acompanhar, que eu não sabia nem pegar um ônibus, né? Me acompanhar até o IFRN para me deixar lá e fazer a prova. E me buscar nos primeiros dias de aula, depois que eu passei, e me deixar na escola, porque eu também ainda não conseguia ir sozinha. Então, esses primeiros passos acontecem de uma forma muito específica, mas eles podem ter um impacto que muda toda a sua vida. Ok. Eu hoje sou outra pessoa, né? Essa questão, principalmente cultural, as vivências da cultura, fizeram com que eu me tornasse outra pessoa. Assim, a expansão do pensamento, do conhecimento, de tudo na vida se torna outra coisa a partir do IFRN. Então, sou muito grata, principalmente, a essa instituição. Em que momento você percebeu que a cultura poderia ser um caminho possível e a partir dessas suas conexões, né, pessoas, instituições, coletivos, e que foram se formando ao longo do tempo? Que momento deu o tilt, assim, é isso? Bom, esse início em relação à cultura, ele nasce de uma meio que revolta em relação a outro curso que eu tinha feito, né? Quando eu fui aluna do ensino médio, eu fiz o curso de guia de turismo. Só que eu saí do curso não querendo exercer a profissão. E a partir daí eu fui procurar um curso que tivesse relação, de certa forma, né, com o que eu já tinha obtido de conhecimento. E aí eu tropecei no curso de produção cultural. Não sabia o que era, como a maioria das pessoas, do que se tratava, assim, com detalhes, mas vi o programa do curso, busquei esse conhecimento básico, né, do que seria estudado ali. E a partir desse momento, da matrícula, da vivência no curso, no primeiro semestre eu já me apaixonei, né? Então, acho que é isso, a questão da construção dessa trajetória, né? As coisas fluem de uma forma que às vezes a gente nem consegue explicar. Mas são escolhas, né? Continuar é uma escolha. Então, eu creio que esse momento de decisão, por exemplo, eu passei em outro curso quando eu estava acabando o primeiro semestre de produção cultural. Eu podia ter ido para outro curso que talvez fosse mais meu objetivo do que a produção cultural em si, inicialmente, né? Quando você pensa na ideia de o que eu vou fazer, né? Quando termino o ensino médio. Mas aí, o curso de produção cultural já tinha me fisgado, né? Essa possibilidade do trabalho ali, de trazer essas experiências. Marilande Brito foi essencial nesse momento, né? Que ela também era professora e coordenadora do curso de produção cultural quando eu comecei. Então, acho que ela, nesse sentido, foi a pessoa que ofereceu esse estímulo para que a gente tivesse a profissionalização dentro do curso, tivesse essas experiências e que isso fosse construído de uma forma bastante interessante, né? Da gente se inteirar sobre o que fazer e como fazer, já fazendo, e essa construção da trajetória, né? De como a gente se posiciona a partir do momento que a gente se torna um profissional naquela área, né? Dentro dessa coisa da paixão, Fernanda, hoje, a partir do desk delas, como vocês pensam a criação de redes
que amplie o acesso, aquele acesso que nós não tivemos lá atrás, o pertencimento e a permanência de pessoas que ainda estão à margem dos circuitos culturais mais visíveis. Como é que você vê isso? A gente tem pessoas no nosso grupo que atuam com regiões em Macaíba que são de comunidade quilombola, por exemplo. São pessoas que não teriam acesso caso essa ou outra pessoa não chegasse a esse espaço. A gente tem essa atuação forte com relação aos projetos que atendem e valorizam mulheres. O nosso público ele sempre tem prioridade nas ações que a gente realiza para mulheres e para outras pessoas, né, que são marginalizadas de certa forma. Pessoas com deficiência, contemplando ali, LGBT, pessoas que residem em áreas que não são tão centrais, né, que são mais periféricas. Então, acho que esse movimento ele acontece de uma forma que vem evoluindo, né? O nosso alcance está sendo cada vez maior, o nosso planejamento para que essas ações cheguem a esse público mais marginalizado também. Para você, quais são os principais desafios, né, já que estamos falando deles, para manter uma rede viva, afetiva, profissional e política, principalmente, na produção cultural hoje, né? Quais estratégias que vocês, no desk delas, que vocês vêm construindo juntas para seguir existindo enquanto coletivos de mulheres? Eu acho que um ponto fundamental é o diálogo, né? Em relação à nossa atuação, o que a gente tem como objetivo, como a gente constrói essa relação entre nós também, de trabalho e a relação afetiva, como a gente estrutura, mesmo de uma forma muito natural, essas ações e essa parceria que a gente tem, né, uma com a outra, assim, o movimento de se ajudar, de se fortalecer, de estar ali pronta para tudo, entendeu? Compreender que cada uma tem suas limitações, mas ao mesmo tempo que a gente pode ir mais além, então esse incentivo também é muito importante. Às vezes a gente está pensando que não consegue e vem outra pessoa e está ali para dizer que vai dar tudo certo, posso te ajudar, o que é que você precisa, né? Eu acho que isso é o que faz com que essas redes elas tenham essa sustentabilidade, que esse grupo em si seja o que ele está se tornando, né? Assim, é uma construção a pequenos passos, mas que tem um objetivo maior ali por trás e que a gente tem alcançado essa evolução, né? Eu fico ouvindo a Fernanda falando e pensando um monte de coisas aqui, mas estamos chegando quase ao final, né, do nosso. Eu tenho a última pergunta para você, essa é bem voltada para a questão pessoal mesmo. Tá? Ao longo desses 2 anos, né, somando aí as forças com as outras mulheres, né, do desk delas, que transformações você percebe em você, a mãe, a mulher, a profissional, e no coletivo todo em si? Eu não. Então, Fernanda, tu ficas falando aí, eu fico aqui imaginando um monte de coisa, dos desafios que você falou, de tudo isso, mas nós estamos entrando já quase no finalzinho da nossa entrevista, e eu queria fazer uma pergunta para você, essa é bem de ordem pessoal mesmo. Ao longo desses 2 anos, somando as forças, né, com as outras mulheres do desk delas, que transformação você percebe em você mesma e no coletivo? Eu creio que, pessoalmente falando, seja algo voltado mais à autoestima e a como você se enxerga, né, naquele lugar, que às vezes a gente acha que não é capaz e tem ali o reforço de alguém do nosso lado para dizer que sim, somos capazes, vai dar tudo certo, que as coisas às vezes não funcionam exatamente como a gente gostaria, mas que cada passo que a gente dá faz parte da nossa trajetória, da nossa construção pessoal e coletiva, né? E olhando, Fernanda, para todos os seus relatos, o que a Fernanda de hoje, né, ela diria sobre tudo isso, sobre o coletivo, a construção desse coletivo, qual mensagem que você daria para quem está começando, tá, e que ainda não se sente parte de nenhuma rede cultural? O que esta Fernanda, carente da cultura lá atrás, que é cultural, a carência de cultura, hoje com esse know-how que ela conseguiu, com todo o estudo, com tanto esforço e com sucesso, o que é que ela fala, o que é que ela deixa de mensagem para quem ainda está procurando e não se sente
parte de nenhuma rede cultural? Se você se apaixonou, já era. Não tem volta. Às vezes a gente pensa em mudar o curso das coisas, mas eu acho que o que satisfaz mesmo é a gente continuar em frente. Independente das dificuldades, da nossa estruturação, né, política, cultural, financeira, mas eu acho que essa paixão, esse amor que a gente desenvolve pelo nosso trabalho, é o que faz com que... já estou aqui, né? Com que a gente queira seguir em frente. E é muito satisfatório, realmente. Fernanda. Quando a gente consegue colocar um projeto em prática, ver que as coisas estão funcionando ali, ver que aquilo teve um impacto na vida de alguém, mesmo que nas pequenas ações, como eu falei. Então, acho que isso é o que move e que faz com que a gente continue, que a gente abrace a causa, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as coisas que a gente enfrenta assim ao longo do tempo, que já são muitos anos, né? A minha trajetória começa exatamente até um pouco antes, assim, oficialmente em 2013, mas um pouco antes disso, 2012, né? Com o trabalho em eventos, com produção cultural. Então, já são muitos anos. Então, Fernanda, depois dessa entrevista emocionante, eu quero só fazer mais uma perguntinha para você, para a gente partir para os finalmente. O que te inspira? Na produção cultural, existe uma pessoa que é muito expressiva, né, na nossa trajetória, assim. Eu cheguei no curso de produção cultural em 2013, ele chegou em 2014, e aí trouxe para nós toda essa experiência que ele já carregava, né. Então, acho que esse nome não poderia deixar de ser citado nesse momento, que é o nome de Dorian Lima. Ele nos deixou, mas deixou também um legado, né, de certa forma, assim, no nosso modo de trabalhar, no nosso modo de conviver, de lidar com algumas situações e nessa inspiração de ser alguém melhor, de tentar impactar a vida de outras pessoas, de causar ali, né, um incômodo, que às vezes um incômodo bom, né, interessante para a nossa evolução como profissionais. Eu acho que ele é essa pessoa inspiradora. O coletivo Desk Delas, ele funciona, sim, de uma forma coletiva, mulheres que se uniram e têm um objetivo em comum. Mas também tem cada uma a sua trajetória e a gente respeita muito isso também, né, as individualidades de cada um. Então, eu quero citar aqui as nossas empresas, né, individuais, que são Runa Atelier, Terra do Sol Produção Cultural, Larissa Bianca Produção Cultural e R Produções. Além disso, tem a minha trajetória, que é marcada pela Alumiar Produtora Cultural. E também trazer, novamente, né, tocar nessa essência dos projetos, dos espaços, das zonas de atuação que são mais periféricas. Eu tenho um projeto que é o ZN Music, que acontece lá na Zona Norte. A gente está em um processo de um período assim de pausa, mas buscamos retomar em 2026 com todo o gás. É um projeto que valoriza os artistas da própria Zona Norte e que quer também trazer o acesso mais facilitado para o público que sai da Zona Norte para ver os seus artistas queridos em outros lugares. Então, trazer esse artista também para esse espaço. Criar esse espaço de convivência, de intercâmbio entre os artistas que são da Zona Norte, que vivem ali, mas que saem do seu lugar para trabalhar em outros lugares, em outras zonas da cidade ou em regiões da região metropolitana, né, de Natal mesmo, que tem sua atuação marcada por essas viagens, de certa forma, né, de um lugar para o outro, mas que também possam ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho no lugar onde habitam, né? E que as pessoas daquele lugar tenham a oportunidade de conhecer os artistas e valorizar esses artistas
que atuam ali na sua própria zona, e muitas vezes as pessoas não conhecem, porque eles saem dali, não tem um espaço adequado, não tem um palco interessante para se apresentar. E aí, muitas vezes, esses artistas se apresentam em outras zonas da cidade ou da região metropolitana. Então, o ZN Music é esse espaço, né, que proporciona ao artista que ele tenha um palco decente para se apresentar, e que a gente busca também evoluir, apesar do nome, né, ser ZN Music, mas para que esse projeto ele alcance outras áreas também de atuação, né, não só a música, né, outras esferas. Então, gente, é isso aí. Infelizmente, chegamos ao fim disso aqui, mas fiquem ligados nessas dicas. É importantíssimo, já passa da hora da Zona Norte tomar conta do protagonismo, que é uma parte importantíssima da cidade. Chega de só Zona Sul, Zona Norte precisa, tem muito artista, tem muita produção cultural, e é mais que justo que os produtores culturais, nós que fazemos produção cultural, comecemos a pensar em levar produções de qualidade para a Zona Norte e, principalmente, de produzir na Zona Norte com o produto que já tem lá. Só indicação massa para vocês. Fernanda, muito obrigado. Foi muito bom receber você aqui. Obrigado por voltar ao IFRN, a compartilhar um pouco da sua trajetória com a gente, a nos encher de emoção aqui nesse estúdio. Com certeza, essa conversa amplia o olhar, né, e abre caminhos para novos estudantes de produção cultural. Então, antes da gente encerrar de vez, deixe para a galera as suas redes sociais, para quem quiser acompanhar de perto os seus projetos. Vocês podem seguir a Lumiar Produtora Cultural no Instagram. Eu acho que esse é o meio que a gente mais utiliza hoje em dia, né, para ter acesso à informação, e aí todas as ações estão concentradas lá. E também no Desk Delas, que também tem seu espaço nesse ambiente virtual. E aí todas as nossas ações também são postadas lá. Então é @ Desk Delas. E @ Lumiar Produtora Cultural. Ok. Esse foi o episódio de Produção Cultural em Rede, Mulheres, Colaboração e Cuidado, do podcast Cultura Além do Óbvio. Fiquem ligados para os próximos episódios.